Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. No capítulo de hoje, Helena vai dar um tapa daqueles em Ernesto, isso porque ele jogou pesado então com Nicholas. Helena disse a Ernesto que ele estava louco e perguntou se ele sabia como isso machucaria Nicholas. Ernesto negou e disse que ficariam todos juntos. Helena então disse de jeito nenhum, e ela lembra de que nem ela nem Nicholas eram objetos que ele poderia pegar e mover para o lado que quisesse quando quisesse. Helena também conta que não havia nada do que acusá-la. Ele o agarrou pelo pulso. Ela exigiu que ele a deixasse ir. Então ela foi ao escritório de seu pai para pegar Nicholas, que estava brincando na mesa do centro com Mônica. Ela disse a ele que eles estavam indo e ele perguntou se eles poderiam esperar pelo papai. Helena disse que não, mas Ernesto apareceu na porta. Nicholas correu para ele o pegou e o beijou. Helena não queria sair com ele, então ele saiu com Nicholas. Mônica percebeu a atenção e perguntou o que havia de errado. Helena disse a ela que ela ficou chocada com a ameaça. Ela perguntou se Ernesto era capaz disso. Helena então disse que sim, capaz de usar Nicholas para conseguir o que queria. Ela então mandou uma mensagem para Pedro dizendo que precisava vê-lo imediatamente e ele respondeu para encontrá-la no parque. Disse a Mônica que precisava ver Pedro, agradeceu e saiu do gabinete. Mas antes contou então o que foi que Ernesto falou para o menino, falando que ele foi rejeitado pelos pais biológicos. Nicholas estava no escritório de Ernesto falando sobre estar na loja de jogos do hospital. Ele falou sobre ter sido adotado e então percebeu que seu papai não parecia estar lhe ouvindo. Ele disse: "Papai, estou falando." Ernesto então percebeu que não estava prestando atenção e pediu desculpas a Nicholas, que então falou sobre Lucrécia e mencionou Domingos. Por fim, bater os punhos, o que não pareceu familiar para Ernesto. Nicholas então voltou para a mesa do centro e seus blocos de nota. O rosto de Ernesto era uma mistura de tristeza e confusão controlada. Helena estava chorando quando ela e Pedro se encontraram no parque. Ela contou a ele o que aconteceu e que Ernesto estava usando o Nicholas para evitar o divórcio. Pedro ficou incrédulo no início, mas a opinião de Helena não mudou. Ele finalmente disse que eles tinham que fazer o possível para proteger Nicholas. Horácio reagiu ao relato de Mônica do dia e às informações de Helena. Ele não questionou as palavras de Mônica sobre nada disso. Nicholas então interrompeu pela porta e correu para ele. Ele abraçou o menino e colocou-o no colo. Deu a Horácio algo que acabaria de desenhar e perguntou se ele sabia que era adotado. Horácio parecia que ninguém havia lhe contado e dito: "Sim, eu sei", e perguntou como ele se sentia a respeito. Nicholas disse: "Bem." E Horácio começou a falar sobre como deveria se sentir orgulhoso por ter sido escolhido entre muitas outras crianças. Mônica sorriu para eles quando Ernesto entrou e perguntou a Nicholas por que ele saiu correndo de seu escritório. Nicholas disse que ele estava entediado porque passava o tempo todo ao telefone. Ernesto então pediu desculpas porque era necessário para o trabalho, mas que havia então acabado, e perguntou se ele queria ir ao cinema. E Nicholas de imediato disse que sim. Ernesto perguntou a Horácio se ele se importava e ele disse que não, mas preciso falar com você primeiro por alguns minutos. Mônica então falou para Nicholas para ir com ela, mas Ernesto parou e disse que sabia o que a conversa seria, mas por enquanto minha prioridade é meu filho, e ele o pegou. Seja o que for, pode esperar. Ele olhou para Horácio e disse isso. Se a mudança que você está propondo é a meu favor, tudo bem. Do contrário, precisamos encerrar nossa parceria. Horácio sorriu por baixo do bigode, não disse nada e acenou enquanto Ernesto saía. Mônica olhou para ele em choque. "O que aconteceu com esse idiota? Me ameaçando também?" Ele perguntou. "Ele está louco. O que está acontecendo? O que eu perdi?" Ele suspirou e balançou a cabeça.
Mônica ligou para Nicholas para ir com ela, mas Ernesto parou e disse que não, ou seja, ele já estava tudo planejado. Ou o seu sogro fica a seu favor, ou caso contrário, não contra, eles não têm mais uma parceria. Pedro disse que Helena precisava encontrar uma maneira de dizer a Nicholas que Ernesto havia mentido, mas Helena não queria causar mais estresse ao menino. Ela disse que a única coisa que podiam fazer para lutar contra Ernesto era estar juntos nisso. Mas te amo e outros beijos depois. O telefone de Helena tocou e ela atendeu porque era Andrea que queria falar com ela com urgência. Ela disse que estava a caminho do escritório para encontrá-la lá. Ela encerrou a ligação e disse a Pedro que era provável que ela se importasse com Samuel. Pedro sugeriu que ele fizesse Samuel largar seu emprego lá, mas Helena disse a ele que não, pois ela estava farta de ceder aos caprichos de sua mãe. Eles se beijaram novamente antes de deixarem o parque. Era hora do almoço na oficina e Nelson observou Domingo comer suas coisas favoritas em uma quantidade em que seu médico não aprovaria. Houve uma conversa entre as duas gerações de lá sobre exercícios e que Domingo não fazia ultimamente. Ele deu uma desculpa e finalmente disse: "Mas não posso fazer isso com essa cara." Isso chamou a atenção de Nelson e ele fez uma pausa. Lógico que Domingos estava brincando. Helena foi ao escritório e beijou sua mãe, que imediatamente perguntou por que eles contrataram o irmão daquele mecânico. Helena a repreendeu por falar sobre Pedro dessa maneira. Andrea continuou com sua maneira usual ao dizer que Samuel estava usando Gabriela. Então começou a acusar Helena de jogar seu casamento fora. Helena voltou com: "Você está enganada, mamãe. Ernesto não é o marido exemplar que todos pensam que é. Ele está usando Nicholas para evitar o divórcio e eu não estou jogando o jogo dele." André então entrou no caso de Helena sobre sua atitude influenciando Gabriela, e Helena respondeu que, como sua mãe, ela deveria estar defendendo suas filhas e não Ernesto. Andréa teimosamente falou sobre Ernesto apenas estar tentando salvar o casamento e sua família. Um grande erro para a mãe, então, porque, independente da filha, Andréa deveria estar defendendo a filha. Apesar de tentar parecer que ela estava prestes a ter um caso de vapores, Andréa se tornou acusadora. Disse a Helena que isso era estúpido, salvo por Horácio, que ligou naquele momento. Assim que Helena respondeu, Andréa se levantou e culpou Horácio por isso, por causa de suas ações. Felizmente para Helena, Andréa saiu. Rosa entrou na caminhonete de Modesto. Ao fechar a porta, ela trocou o contato visual com Jimmy, que acabaria de sair do prédio. Benito e Luciano estavam olhando fotos no telefone de Benito em busca para bancar o casamento de Augustin. Você tem que dar crédito a eles por isso, viu? Eles estão tentando fazer de tudo para animar o amigo. Eles fizeram o possível, mas ele ainda não estava interessado. Domingos sentou-se em um cybercafé para pesquisar informações sobre diabetes. Talvez ele queira então poder se autoajudar. Ernesto e Nicholas chegaram em casa. Helena cumprimentou Nicholas de maneira normal, mas ele foi reservado e disse que não estava com fome. Ernesto o levou em seguida para cima para que ele pudesse se trocar e brincar com seus brinquedos. Rosa também não tinha apetite quando comia com Modesto em sua casa. O caipira começou a fazer um grande negócio na manhã seguinte e queria que ela fosse a esposa perfeita do crime organizado, mas nunca será parecido então com algo que ele queria. Ela se levantou da mesa, mas ele a fez sentar-se novamente. Enquanto Helena tirava suas joias e se preparava para dormir, ela disse sarcasticamente a Ernesto que ele deveria estar feliz em virar Nicholas contra ela. Ele disse que, se ela via dessa forma, era sobre o ato errado de satisfazer seus caprichos. Ela disse a ele que ele não era assim e que estava mais convencida do que nunca de que eles precisavam se divorciar. Ele estendeu a mão para a gravata de cima do lado direito do aparador e ela disse que já havia movido as coisas dele para o quarto de hóspedes. Ela não tinha intenção de dormir com ele de novo. Então, ele sorriu sarcasticamente e disse: "Veremos", ao sair.
Na manhã seguinte, Nelson seguiu Domingos até o parque e se escondeu atrás de uma árvore a uma distância segura. Ele viu Domingos encontrar Horácio, apertar sua mão e trocar um abraço masculino. Ele mudou de time? Ele se perguntou. Eu não acredito nisso. Eles observou sair andando com os braços em volta dos ombros um do outro. Ernesto estava em um restaurante, onde então se encontrou com um velho conhecido, alguém que ele não via há muito tempo. Ele explicou que queria voltar para Washington e precisava que ele encontrasse algo especial por lá. Ele precisava que ele encontrasse um contato. Seria algo ilegal? Gina ligou para Rosa no trabalho para fazer uma sugestão sobre como se livrar de Modesto, que era fazer uma ligação anônima para a polícia para dar seu endereço. Rosa ainda temia que ele descobrisse e ela teria que pagar por isso. Gina ficou um pouco impaciente com ela, porque todas as opções que ela deu para então a Rosa resolver seu problema foram negativas. Samuel foi ao escritório de Gabriela para fazer uma pergunta. Depois de algumas hesitações e uma espécie de preâmbulo, ele perguntou o que ela sentia por ele. Ela hesitou, perguntando o que ele queria dizer a ele e perguntou se ela o amava. Ela disse que sim, pois isso é importante na amizade e porque eles estavam então assim, muito próximos e talvez isso foi crescendo. Então, ela perguntou a ele por que ele estava perguntando isso. Ele começou a dizer que já tinha visto-a como uma amiga, mas ele se levantou e saiu da sala, sem então terminar de responder a sua pergunta. Aparentemente, Sabas era o cara recomendado pelo velho conhecido de Ernesto, mas mandou Jimmy em seu lugar. Ele perguntou a Ernesto o que ele queria, dando-lhe verbalmente a lista de compras. Ernesto então disse a ele que estava procurando um tranquilizante para ser administrado em pequenas doses em alimentos ou bebidas que parecessem um vício de longa data. Jimmy entendeu isso e disse que poderia ser um pouco difícil. Helena foi ver o doutor então, que tinha boas notícias. As condições de Nicholas não eram graves. Ele não tinha lesões em órgãos e só precisava de um novo medicamento. Pedro foi para casa e disse a Esther que tinha quase certeza de que conseguiria um novo emprego. Ele explicou o atraso e então Helena ligou para ele com a boa notícia sobre Nicholas. Isso aumentou o índice de felicidade de Pedro. Ele então abraçou e pegou sua mãe assim que encerrou a ligação. Esther percebeu que isso significava mais do que ele havia falado e ele informou então sobre os problemas. Helena mandou uma mensagem de texto e a mesma informação sobre Nicholas para Gabriela, que disse a Samuel com entusiasmo. Eles se abraçaram e então o seu primeiro beijo aconteceu. Por fim, a resposta então está aí sobre a pergunta que ele fez anteriormente sobre ela o amar. Nelson entrou em um confessionário e o padre Matthew reconheceu imediatamente a sua voz. Nelson abriu a janela da parede divisória e disse que precisava de um conselho. O bom padre disse-lhe que o conselho era para a sacristia. Depois, mas Nelson disse isso que não poderia esperar. Eles saíram para a sacristia e sentaram-se nos bancos. Com algumas estranheza, Nelson disse que alguém que ele conhecia mudou de time. Claro que o padre perguntou o que ele quis dizer e, por fim, Nelson descreveu a situação, incluindo que a pessoa é seu melhor amigo. O padre percebeu que estava falando sobre Domingos e se recusou a acreditar em nada disso. Mas Nelson disse-lhe que viu com seus próprios olhos. Nelson perguntou se ele deveria contar a Esther. O padre então disse-lhe que ele tinha que decidir e que deveria olhar para a sua própria consciência. Ele não deve divulgar isso para tirar vantagem da situação. Isso porque o padre deve saber o sentimento que ele tem pela esposa do seu melhor amigo. Samuel disse a Gabriela que há muito tempo queria fazer isso. Ela disse que estava sonhando e esperando por isso também. Ele hesitou por causa de suas origens diferentes e ela disse a ele que isso não importava para ela. Outro beijo depois, parecia que esses dois agora são apenas um item só. Horácio saiu de seu escritório recém-chegado de um telefonema de Helena para dizer a Mônica que Nicholas estava bem. Ernesto estava saindo do escritório para uma reunião e Horácio disse que precisava falar com ele agora.
Entraram então em seu escritório e Horácio não mediu as palavras. Ernesto, claro, não gostou que Helena o tivesse chamado primeiro, e Horácio disse que era porque Nicholas tinha pouca importância para ele, exceto para manipular Helena. Quando Ernesto tentou dizer a ele que as coisas não eram como Helena disse a ele, Horácio não acreditou, porque Helena nunca mentiu para ele. Ao contrário de Ernesto, que manipula as coisas para seu próprio benefício. Em seguida, entregou a Ernesto uma pasta preta e disse que se tratava de uma proposta para encerrar a parceria. Não estou interessado em ter uma parceria com alguém como você. Ele então disse a ele para deixar seu escritório e parou na porta para ter certeza. Ernesto saiu sem dizer mais nada. Horácio parecia saber que havia mais problemas. Helena entrou no escritório então, no quarto de Nicholas, animada para dizer a ele que o médico disse que ele ficaria bem. Nicholas perguntou: "Não há mais testes?" E Helena contou-lhe as boas notícias. Sem mais testes, apenas novos medicamentos. Ele pegou isso casualmente e se afastou quando Helena tentou beijá-lo. Ele abriu o computador para enviar um e-mail a Pedro. Domingos estava trabalhando na parte de baixo de um carro levantado e um pouco de óleo escorria perto de seu olho. Ele saiu, pegou um espelho retrovisor e começou a esfregar o óleo de órbito do olho. Nelson viu isso e pensou: maquiagem agora? Domingos então ergueu os olhos e ouviu-os perguntando, e ele perguntou se tinha algo a dizer. Nelson disse que não. Então Domingos atendeu um telefonema sobre algumas flores. Nelson revirou os olhos e foi embora. Ernesto leu os documentos da pasta e riu, usando palavras como imbecil. Ele recostou-se na cadeira com um olhar sinistro. Augustin entrou no escritório de Nelson com uma pergunta, mas Nelson pediu-lhe que entrasse e fechasse a porta. Depois de se sentar, Nelson disse que precisava de ajuda para resolver um problema. Ele mencionou os nomes que usou por um caso anterior, não muito hipótico, e disse: João acaba de descobrir que Pablo gosta de homens. Augustin finalmente disse: Você vai me dizer que Pablo gosta de João? Nelson disse que não, que João gosta de mulheres e precisa saber se deve contar a Maria que Paulo está traindo com um homem. Augustin disse que era difícil e depois perguntou se havia então sexo. Nelson disse que obviamente sim. Então Augustin disse que João não deveria dizer nada para fazer Maria sofrer. Mas Nelson então sai e pensa em algo sobre João se sentindo um traidor. Augustin reconheceu a estranheza disso e disse: Eu tenho um conhecido, seguido por uma visão disfarçada de seu próprio problema. Antes que ele pudesse terminar, Rosa apareceu para dizer a Nelson que havia um cliente lá fora que queria falar com ele com urgência. Na saída, disse a Augustin que continuariam a conversa mais tarde porque ele estava interessado. Augustin parecia quase aliviado. Nelson saiu e se encontrou com um cliente que tinha um Galaxy 1964 que ele queria restaurado. Pedro no YouTube recomendou a loja. Nelson então começou a dizer que era um de seus especialistas nisso e o cliente perguntou: Era? Nelson então mentiu um pouco, dizendo que estava em um trabalho fora da cidade e que eles poderiam falar sobre isso amanhã. O cliente deu a ele um cartão de visita e eles concordaram em conversar nos dias seguintes. Por sua vez, Pedro estava procurando um possível novo emprego quando recebeu um sinal de sua caixa de entrada. Ele leu o e-mail de Nicholas sobre as boas notícias do médico e respondeu. Nelson então ligou e pediu-lhe que fosse à loja porque precisava falar com ele pessoalmente. Pedro fechou o computador, o telefone voltou a tocar. Era o outro dono da loja e parecia que o trabalho só começaria dentro de 2 meses. Pedro agradeceu e foi para Nelson. Sabas e Jimmy conversaram e ele avisou Jimmy que havia algo parecido com o que ele estava procurando, que era usado em cavalos. E era chamado Lesputrol. Ele começou a fazer uma ligação. Enquanto isso, Pedro entrou no escritório de Nelson e explicou que tinha um trabalho de restauração para ele, que só ele poderia fazer e que ele sabia, e perguntou se estava livre no momento. Pedro então disse que não podia voltar porque não queria que Gina interpretasse mal isso.
Nelson disse-lhe que cuidaria disso se voltasse para o trabalho. Ele era capaz de esquecer que ela era sua filha se fosse por causa do trabalho. Ele disse que era um projeto de 2 meses de seu tipo favorito. Pedro concordou no momento em que Rosa entrou para avisar que ia almoçar e queria mais algumas horas antes. Ele disse que não e ela foi embora. Ele ligou para o cliente para informá-lo que tinha o especialista o que deveria fazer o carro. Então, ele e Pedro apertaram as mãos. Jimmy ligou para Gina dizendo que tinha um amigo com um rancho e estava procurando por essa droga. Ela escreveu e disse que procuraria ele mais tarde. Então ele disse a ela que Pedro estava na loja, o que animou então Gina. Mônica olhou a calculadora e disse a Horácio que o empréstimo bancário não cobriria a compra das ações de Ernesto. Horácio disse que precisaria de um novo parceiro, mas quem? Rosa estava saindo da loja quando Samuel chegou para dizer que haviam acabado. Ele foi bem grosso com ela. Com base na forma como ela o tratou, ele a achava instável ou imatura e não levava em consideração os sentimentos de outras pessoas. Ela negou isso, mas ele estava feito e decidido. Um asta nunca. Depois ele saiu de lá. Gina passou por ele no caminho para ver Pedro. Ela conversou brevemente com Rosa sobre o rompimento. Depois disse que ia ver Pedro. No caminho, ela foi até Jimmy para entregar a ele o medicamento, pela qual arrecadou 250 pesos. Ele tirou o dinheiro, mas ela não reparou, porque Pedro saiu do prédio de macacão. Ele estava apertando a mão de um dos outros caras quando Gina se aproximou por trás e o abraçou. Isso o incomodou e ele também disse a ela que não voltaria definitivamente, apenas para um projeto especial. Ela pegou o telefone para lhe mostrar coisas de bebê e ele disse que era muito cedo. Ela tentou e não conseguiu fazer com que ele colocasse a mão em seu abdômen. Ele olhou para além dela e viu os pais olhando em sua direção. Ela olhou para trás e sorriu para si mesmo. Ele disse a eles que estavam caindo na chantagem dela. Helena estava jogando futebol com Nicholas no jardim. Ele estava rindo e parecia o mesmo de sempre. Ela se sentou em um gramado e perguntou o que seu pai havia contado sobre seus pais biológicos. Ele disse que era porque eles não o queriam e por isso o abandonaram. Helena então disse que não conseguia entender por que o papai dele disse isso, porque Ernesto não os conhecia. Ernesto então saiu de casa e chamou Nicholas, perguntando se ele sabia que não tinha nada sério. Sim, mamãe me disse, respondeu ele. E que agora a sua saúde está boa. Sim, isso significa que você é mais forte do que pensa, respondeu Ernesto. Você pode enfrentar qualquer coisa, disse ele. Ele olhou para Helena com expressão que ela devia ter achado suspeita. Nicholas olhou para o pai e perguntou por que ele disse que seus pais biológicos não o amavam porque ele não os conhecia. Ernesto, percebendo que Helena havia lhe contado isso, respondeu que os conhecia muito bem e perguntou se ele queria saber quem eles eram. Helena então deu um olhar para ele de 1000 jardas de cobra para ele, como se mandasse ele calar a boca. Então, Ernesto olhou para Nicholas com um sorriso meio debochado e perguntou se ele queria saber. O menino pediu então para que ele lhe colocasse no chão, porque ele não queria conhecer os seus pais biológicos. Ele não queria saber quem são. Então, revoltado, o menino correu para dentro da casa, enquanto Helena colocou um olhar mortal para Ernesto. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência.